Olá pessoal, conforme combinado, vou resolver a questão, tá? Na verdade a prova que encaminhei para vocês, tá? Apenas para a gente afinar o modo de resolução, tá? Inicialmente eu estou utilizando a plataforma do Excel apenas para que eu não precise estar fazendo os cálculos matemáticos na calculadora, tá? Então, a princípio nós temos aqui a barra superior, tá, do menu do Excel, onde a gente pode clicar aqui, ó, e vai abrindo as opções de fórmulas para utilizar, tá? Então vamos fazer uma leitura geral do exercício para a gente começar a resolução. Então, segundo a NBR 12655 de 96, os procedimentos estatísticos constituem ferramentas importantes de valor considerável na avaliação dos resultados dos ensaios de resistência. Assim, para serem significativos, as conclusões sobre a resistência do concreto devem se basear numa amostragem de ensaios, da qual se possam estimar com razoável precisão as características do concreto. As amostras deverão ser coletadas aleatoriamente de acordo com a NBR NM 33. Cada exemplar é constituído por dois corpos de provas moldados de acordo com a NBR 5738 para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato. Define-se como resistência do exemplar a maior dos dois resultados de resistência à compressão dos corpos de prova ensaiados de acordo com a NBR 5739. Assim, os ensaios insuficientes resultarão em conclusões não muito confiáveis. Considerando os dados apresentados abaixo, como sendo retirado de amostragens de corpo de prova e apresentando a resistência característica à compressão FCK em MPa para uma determinada obra A, no ano de 2017, responda aos seguintes questionamentos. Arredondamento com duas casas decimais. Na verdade, eu estou dando essa informação aí, tá? Na verdade, todas essas informações foram dadas apenas para contextualização, tá? Independente dos dados, a forma de tratamento dos mesmos será a mesma, tá? Então, a primeira questão, construa uma tabela com os dados agrupados com intervalo de classe, calcule a média aritmética, moda bruta e mediana. Calcule a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para os dados agrupados sem intervalo de classe. Tá? Então, só uma coisa que eu queria falar, tá? A princípio, se a gente calcular os dados com os dados agrupados com intervalo de classe e sem intervalo de classe, pode aparecer realmente diferenças. Para fim de exercício, tá? Eu vou responder as mesmas perguntas utilizando os dados agrupados com intervalo de classe e agrupados sem intervalo de classe apenas para treinamento, tá? Então, desenhe o histograma, o polígono de frequência e a curva polida dos dados, indique a simetria da curva e explique o significado. E aqui na letra E eu digo o seguinte: a curtose é tida como grau de achatamento da curva de distribuição de frequências. É calculado pela expressão da curtose, onde Q e C são separatrizes do tipo quartis e percentis, respectivamente. Podemos classificar a curtose quando comparamos o valor da expressão com a referência de 0,263 atribuído à forma da normal. Portanto, quando o valor da expressão é aproximadamente igual ao valor de referência, diremos que a distribuição é mesocúrtica. Quando o valor calculado é inferior, diremos que é platicúrtica. E quando é superior, diremos que é leptocúrtica. Assim, calcule a curtose
e identifique, ou melhor, indique a sua classificação. Bem, pessoal, vamos continuar com a resolução da questão. Tá? Inicialmente a gente fez a leitura dos dados, então a gente precisa reconhecer se os dados ao qual a gente vai trabalhar, se ele faz parte de uma amostragem ou se ele é um censo, se ele é uma população. Então, como a gente viu, fez a leitura, então ele realmente é, de forma muito clara, uma amostragem. Isso a gente sabe que algumas coisas alteram na resolução. Tá? Então, a gente tem os dados. Tá? A princípio eu retirei os dados lá e coloquei eles aqui. O que a gente precisa inicialmente? A gente tem os dados brutos e inicialmente a gente vai transformar ele no rol de dados. Para isso, a gente precisa colocá-los de uma forma crescente ou decrescente para facilitar aí a nossa tabulação. Então, para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou selecionar os dados aqui, ó, e vou procurar aqui no menu, aqui localizando aqui em cima, o menu dados. Tá? Então, localizei aqui e vou clicar nesse botão aqui, classificar. Então, cliquei aqui no classificar, apareceu aqui, expandir a seleção, continuar com a seleção atual. Então, como eu selecionei apenas os dados aqui, tá? Eu vou clicar nessa daqui, tá? Continuar com a seleção atual e vou clicar em classificar. Tá? Percebam que aqui em cima, tá? Nós temos aqui esse botãozinho aqui que eu poderia marcar, tá? Mas eu não vou marcar porque eu selecionei exclusivamente os dados. Eu não, ou seja, não contém nenhum cabeçalho nos dados, tá? Então, por isso que eu vou deixar ele desmarcado aqui. Então, como é que eu quero classificar? Eu vou classificar aqui a coluna D, B, tá? A coluna B, classificar em valores, tá? Valores, e vou clicar aqui na ordem do menor para o maior e dou OK. Tá? Então, quando eu clicar OK, ele já vai ordenar aí de uma forma crescente. Tá? Para eu saber aqui de uma forma melhor a quantidade de dados que tem, eu vou utilizar aqui um artifício aqui do Excel. Digitei o 1, digitei o 2, selecionei ambos, ficou aqui verdinho, tá? Com um botãozinho quadradinho aqui no lado inferior direito. E quando eu me aproximo, ele se transforma no mais. Quando ele se transformar no mais, eu clico no botão direito, tá? E puxo até embaixo. Então ele vai preencher de forma automática todos os dados aí, né, de 1 a 16. Uma coisa importante que a gente tem quando a gente vai trabalhar no Excel é que a localização da célula ela é feita de forma cartesiana. Então nas linhas aqui, percebam que ele vai de forma numérica, as linhas, enquanto que as colunas vai, né, com as letras. Tá? Então, se por exemplo eu quiser identificar essa célula aqui que está marcada aqui, então ela é a célula B, né, porque ela está na coluna B e na linha 3. Então, a localização dessa célula aqui, no caso, seria a B3. Tá? Então, a primeiro cálculo que eu precisaria saber é exatamente quantas classes a gente vai fazer a distribuição. Tá? Então, como é que eu faço isso? Uma das metodologias é aquela de comparar com o valor 25. Então, como os meus dados são inferiores, né, numericamente, a quantidade de 25, então a nossa quantidade de intervalo de classe vai ser justamente igual a 5. Tá? Então, 5, eu digito 5, clico Enter. Tá? Eu coloquei aqui todos os números, já estão aqui, todos calculados. Tá? Eu optei por tirar a cor apenas para que a gente ganhe tempo. Tá? Então, vamos continuando.
Depois, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber a amplitude dos dados. E qual é a amplitude dos dados? Para eu calcular a amplitude dos dados, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar no igual, vou selecionar aqui, ó, o maior dos dados. Percebam que ele ficou aqui numa corzinha diferente. Vou colocar menos e vou digitar aqui o menor dos dados. Então, aí eu vou ter a amplitude dos dados. Então, vou colocar aqui a cor pretinha aqui, ó, para aparecer o valor. E quem vai ser a amplitude do intervalo de classe, ou o nosso H? Ele nada mais do que a amplitude dos dados dividido pelo número de classes que a gente escolheu. Então, vai ser igual a amplitude dos dados dividido pelo nosso casinho, que é a quantidade de classes calculada. Então, você dá o OK e vai aparecer aqui, né, o valor exato de 2,58. Tá? Como eu combinei com vocês, tá, na aula, para a gente padronizar a forma de trabalho, tá? Então, eu pedi para que vocês utilizassem o H com a mesma quantidade de casas decimais contidas nos dados. Então, percebam que aqui os dados eles contêm apenas uma casa decimal. Seria errado se eu utilizasse esse valor 2,58? Não, não seria errado. Mas como para que vocês possam calcular e comparar o resultado com os colegas, então eu sugeri que fosse feita essa prática. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer o arredondamento matemático do nosso H para a mesma quantidade de casas decimais dos nossos dados, ou seja, uma casa decimal. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai justamente utilizar a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, vai passar de 2, aqui calculado, para uma casa decimal. Então, 2,58 a gente vai arredondar para 2,6. Tá? Então, vamos fazer aqui o preenchimento da nossa tabela. Primeira coisa que a gente vai fazer é justamente fazer o preenchimento da quantidade de classe. Então, a gente já sabe que é 5. Tá? O que a gente vai fazer? Vai fazer exatamente esse preenchimento aqui. Então, 1, 2, faz a mesma metodologia, preenche até o 5. Tá? Preenche até o 5. Então, a gente vai distribuir aí os intervalos de classe igual assim. Tá? Quem vai ser o nosso limite inferior? Nosso limite inferior vai ser o nosso primeiro dado, que nada mais é do que o menor dos dados. Então, 54,8. O nosso limite superior vai ser o limite inferior mais a nossa amplitude do intervalo de classe. Então, igual ao limite inferior mais o nossa amplitude do intervalo de classe. E aí você clica Enter. Tá? Clicou Enter, vai aparecer aí o valor 57,4. Tá? Para a gente fazer isso de forma automática, tá? E repetir as fórmulas, a gente vai fazer uso agora de uma coisa bem usual no Excel, tá? E que particularmente eu gosto de utilizar, tá? Que é as fórmulas automatizadas. Então, como é que eu vou fazer? Tá? Eu vou clicar aqui dentro da célula, aqui ó, dentro da caixa, e ele vai aparecer aqui justamente as células que fazem parte da fórmula. Tá? E vou fazer um bizuzinho aqui. Ó. Localizem aí no teclado de vocês o símbolo do dólar. Tá? O símbolo do dólar ele serve para fixar a coluna ou a linha. Se eu digitar o dólar antes da coluna, da letra, ele vai fixar a letra. Se eu
colocar o dólar antes do número, ele vai fixar a linha, tá? A linha que eu fixei. Então, eu vou fixar aí essa informação aqui da nossa amplitude do intervalo de classe. E vou dar Enter, tá? Para eu repetir essas fórmulas, eu vou agora utilizar de um artifício do Excel, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: quem é o meu limite inferior? Meu limite inferior da segunda classe é igual ao limite superior da classe anterior. Quem é o meu limite superior do segundo? É o meu limite inferior do segunda classe, somado com o nosso amplitude do intervalo de classe. Então percebam que eu coloquei o dólarzinho ali, ó. Então o que aconteceu, ó, não importa se eu puxar o valor para baixo, ele vai estar sempre repetindo esse mesma informação. Então, para eu repetir aí essas mesmas fórmulas contidas aqui nessas duas células aqui, ó, eu seleciono as duas células, clico aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, do quadradinho, tá, inferior. Quando ele fizer o maisinho, eu clico no botão direito e puxo para baixo. O que é que vai acontecer? Se eu clicar ali em cima, ó, aconteceu justamente o que eu falei, tá? Essa célula, a linha dela está fixa, então não importa se eu puxar ele para baixo, ele vai estar sempre fixando aí essa linha que eu demarquei aqui, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabulação. Eu vou contar aí quantos dados estão nesse intervalo aqui, 54,8 e 57,4. Localizo aqui quantos dados tem e vou fazendo a minha tabulação. Então aqui tem 1. Aqui nesse segundo intervalo também tem 1. Nesse intervalo aqui nós temos 2. Nesse intervalo aqui nós temos 6. E nesse outro intervalo aqui nós temos 6 também. Então percebam que ele tem uma dupla moda, né? Ele é bimodal, tá? Aí com a quantidade de 6. Agora, para o cálculo aqui da frequência acumulada, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai somar a quantidade da frequência de aparição do intervalo de classe somado com o anterior. E sempre essa mesma fórmula, tá? Então, vou colocar aqui e vou puxar aqui, mesmo procedimento, para baixo, tá? Então, percebam que aqui, ó, se eu clicar aqui nessa daqui e clicar aqui, ele vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Então, tá aí o valor. Então, quem é o nosso xi? Nosso xi é igual... Aí eu preciso abrir o parêntese, né? Porque aí eu preciso somar o limite inferior mais o limite superior. Vou fechar o parêntese e vou dividir por 2, porque ele é justamente a metade do intervalo de classe. E aí eu dou Enter, tá? Aí ele já vai calcular automaticamente, tá? Como já está tudo aqui, tá, escondidinho, eu vou apenas botar a cor para que ele apareça, tá? Quem é a nossa frequência relativa? Quem é a nossa frequência relativa? Nada mais é do que a nossa frequência dividido pelo somatório das frequências, ou a nossa quantidade de dados. Então, clica em Enter, tá? Eu não coloquei aqui o valor do somatório, mas aí você pode localizar aqui, ó, autossoma, e ele já vai selecionar aí as informações. Você certifica. Se você não quer que seja isso tudo, você clica no botão direito, segura e puxa quais são os dados que você quer selecionar e clica em Enter.
tá? Aí ele já vai fazer a soma automática, tá? Então, voltando aqui para a nossa frequência relativa, vai dar essa informação aqui. Só revivendo aí, tá? Então, aqui é uma das contas que eu posso utilizar o dólar. O que é que eu quero fixar? Eu quero repetir essa fórmula para baixo, né? E eu quero fixar essa linha aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, o dólarzinho aqui, fixando a linha 32. Então, clico aqui, seguro aqui no maisinho e somo tudo aqui. Então, se vocês perceberem aqui, tá? Aqui embaixo ele já aparece aqui, ó, média, tem contagem, tem soma. Então, o somatório disso aqui ele tem que dar necessariamente 1. Tá? Vou até inserir aqui o somatório também, faço Alt soma e vocês vão verificar aqui que aqui é 1. É bom sempre estar fazendo essas contas porque aí já corrige algum problema que porventura apareça. Nossa frequência relativa acumulada, da mesma forma que a frequência absoluta, ela vai ser o somatório da frequência relativa atual mais a anterior. Tá? Então, vou colocar aqui a fórmula, tá vendo? Ó, as células aqui coloridas, tá aparecendo justamente essa informação aí. Vou colocar a cor aqui, tá? E aí, quem vai ser o FCI? Tá? O FCI, que é utilizado para fazer a curva polida, né? É a média ponderada, das nossas frequências de aparições, tá? Sendo colocada da seguinte forma: é a frequência anterior mais 2 vezes a frequência atual mais a frequência posterior dividido por 4. Então, colocou a fórmula, clica Enter, tá? E aí ele vai aparecer justamente os dados que a gente precisa para a curva polida. Tá? Agora vamos calcular o XI vezes o FI. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer igual XI, clica aqui no XI, vezes o FI. E aí dá Enter. Tá? Deu Enter, ele vai aparecer o valor aí já calculado. Então, segura aqui no maisinho e soma esse valor aí. A gente precisa desse somatório para calcular a média. Então, por isso que eu já vou botar aqui, tá? Para a gente calcular esse valor aí. Tá? Da mesma forma, para o cálculo do desvio padrão, a gente vai precisar do xi ao quadrado vezes fi. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, xi, vou selecionar igual a xi, vou colocar aí o acento circunflexo, tá? Acento circunflexo, vou colocar aqui e vou digitar o 2, tá? Isso quer dizer que é x ao quadrado, asteriscozinho, vezes, clicar aqui no FI e clico em Enter. Tá? Vou colocar aqui a corzinha para aparecer aí os dados dos valores. Então, vou precisar aqui do somatório, então já vou colocar aqui também. Tá? Então, quem vai ser a nossa média? A nossa média vai ser igual o somatório de xi e fi dividido pelo somatório de fi, ou seja, a quantidade de dados. Tá? Então, coloquei aí uma regra de arredondamento, tá? Só para fazer o arredondamento matemático, aí com uma casa decimal. Mas aí vocês podem fazer esses cálculos todos na calculadora. Tá? Eu coloquei aí esse arredondamento apenas para facilitar a minha vida. Então, quem é a moda? Tá? A moda, como a gente viu, são
a moda vai ser o xi das classes que apresentar a maior frequência de aparição. Então, xi é bimodal, né? Então ele é esse valor aqui, né? O valor de xi correspondente aqui a quantidade 6, que é a maior quantidade de aparição, e esse outro valor aqui também da mesma forma. Vamos calcular agora a mediana. Para a gente calcular a mediana, a gente vai precisar do parâmetro somatório de FI dividido por 2. Né? Então, já está aqui, é o 16 dividido por 2 dá 8. E aí a gente vai utilizar esse parâmetro aí, vai localizar aqui na frequência acumulada, tá? Para a gente encontrar a classe que se encontra mediana. Então, esse 8 ele se encontra exatamente aqui nessa... Vou colocar aqui coloridozinho, tá? Fazendo uso aqui da frequência acumulada, a gente encontra que essa quantidade 8 ela vai estar exatamente nesse intervalo de classe. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a aplicação da fórmula da mediana. Nada mais é do que o somatório de FI dividido por 2 menos a frequência acumulada anterior. Tudo isso aí multiplicado pela amplitude do intervalo de classe, dividido pela frequência do intervalo de classe, mais o limite inferior. Então, aplicando aí essa fórmula, a gente encontra aí o valor de 64,3. Tá? Só lembrando, pessoal, que esses valores aqui eu estou pegando direto da tabela, tá? Então pode ser que de repente apareça alguma distorção aí relacionado com o número de casas decimais, tá? Aqui na tabelinha ele está pegando os valores direto, então sem aplicar qualquer tipo de arredondamento, tá? Para o cálculo da variância, tá? A gente vai fazer a aplicação da fórmula da variância para a amostragem, ou seja, essa fórmulazinha que está identificada aí. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar do somatório de xi ao quadrado vezes fi, que a gente calculou aqui, né, que é 65.141, menos o somatório de xi e fi, que é esse valor aqui de 1019,8, elevar esse valor aí ao quadrado e dividir por n, que é a mesma coisa do somatório aqui da frequência, que é o 16. Então, colocou aqui a fórmula, tá? Fazendo as atribuições aí da fórmula, a gente vai encontrar exatamente o valor da variância. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada do valor, tá? Então, para eu calcular o desvio padrão, ele vai ser igual a variância, chapeuzinho, né? Chapeuzinho elevado a 0,5, né? 1/2, que é a raiz quadrada, ou 0,5, e aí a gente encontra o desvio padrão aí de 3,1. Tá? Para a gente calcular aí, para a gente entender como é que está a curva, tá? Se a curva tem a simetria negativa ou positiva, tá? Pelo próprio posicionamento aqui da moda, da mediana e da média, a gente já sabe, na verdade, que a simetria é negativa, mas aí vamos fazer aquela continha simples, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a média e vai diminuir da nossa moda, tá? Então, independente de qual moda você pegar, tá? Ele vai estar à esquerda. Se ele está à esquerda, então a simetria é negativa. Então,
está aqui identificado, tá? A média aqui aproximadamente posicionada aqui e as duas modas desse lado. Então, percebam aqui, né? Se a gente tivesse que plotar aqui a mediana, tá? A mediana seria 64, então a mediana também estaria aqui dentro, né? Enfim, então com a simetria negativa, o que é que a gente tem? A gente tem uma distribuição no qual existe uma dispersão maior para o lado negativo, né? Ou seja, para o lado esquerdo, tá? Fazendo com que haja uma concentração aqui do lado positivo. Ok? Para o cálculo da curtose, a gente vai precisar do terceiro quartil, do primeiro quartil, do 190 e do 110. Tá? Para a gente calcular isso, a gente precisa do parâmetro de localização, né? Então, para o primeiro quartil, a gente vai fazer a seguinte continha. A gente vai pegar o somatório das frequências, vai dividir por 4, para a gente localizar onde é que está a classe quartílica, tá? E depois a gente aplica a fórmula para calcular cada uma delas. Então, fazendo aí a aplicação da fórmula, a gente acha aí o valor 4. Então, a gente olha aqui para a frequência absoluta para encontrar aí o valor 4. Tá? Então, localizei aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aí a linha que representa imediatamente o valor superior à frequência de referência calculada, ou seja, o intervalo 4, aqui identificado de amarelo, tá? É onde vai ficar aí o nosso primeiro quartil. Então, vamos fazer a aplicação da fórmula, tá? Para a gente calcular o primeiro quartil. Então, para calcular o primeiro quartil, a gente vai pegar aqui o valor calculado de referência, vai diminuir da frequência anterior, multiplicar aí pela amplitude do nosso intervalo de classe, multiplicar pela frequência do intervalo de classe da classe quartílica e vai somar com o nosso limite inferior. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valorzinho aqui que a gente já calculou, vai diminuir aí da frequência absoluta, tá? E vai multiplicar pela nossa amplitude do intervalo de classe, que já tinha sido, na verdade, calculado, que é o 2,6, vai dividir por 6, né, que aqui é a nossa frequência do intervalo de classe, e vai somar com o nosso limite inferior. Percebam que, na verdade, tá, a gente não precisaria estar calculando isso, porque quando ele cai nessa condição onde o nosso parâmetro de localização ele é igual aqui ao valor da nossa frequência absoluta, então esse parâmetro quartil ele vai ser sempre igual ao nosso limite inferior, ou seja, 62,6. Mas aí vocês podem utilizar da fórmula mesmo para se certificar que está fazendo certo. Tá? Quem vai ser o nosso Q3? Nosso Q3 vai ser 3/4 da quantidade de dados. Então, fazendo essa continha aí, nós vamos encontrar 12, tá? E a gente vai utilizar a mesma metodologia. 12, a gente vem aqui, né, olhando aqui para a nossa frequência absoluta, vai localizar aqui, então 12 é maior do que 10, então ele vai estar justamente nessa linha aqui. Tá? Então aqui vai estar o nosso Q3, é sempre bom identificar com uma corzinha diferente, tá? Para que você não tire informação errada. Então vamos fazer a aplicação da fórmula, tá? De forma bem simples. Tá? A gente vai pegar aí o valor de referência 12, vai diminuir da frequência
absoluta anterior, e vai multiplicar pela amplitude do intervalo de classe, vai dividir aí pela frequência do intervalo de classe, da classe quartílica, e vai somar com o limite inferior. Fazendo essa aplicação de fórmula aí, a gente vai encontrar o valor já calculado aqui de 66,1. Lembrando que esse valor aí, esses valores que eu estou calculando, já estou calculando aí arredondando para uma casa decimal, tá? Para manter o mesmo critério adotado inicialmente. Para o cálculo do 110, tá? A gente vai pegar 10% da quantidade de dados. Então, 10% da quantidade de dados, que é 16, então nós temos aí o parâmetro 1,6. Se a gente olhar para a nossa tabelinha aqui, 1,6, então ele vai estar exatamente dentro desse intervalo de classe aqui. Então, o nosso C10 ou 110, né, vai estar exatamente dentro desse intervalo de classe. Aí fica fácil, é só substituição de fórmula, tá? E aí a gente calcula. Tá? Ele vai ser o valor de referência. Vai ser o valor de referência menos a frequência absoluta anterior, né, vezes a amplitude do intervalo de classe, dividido pela frequência do intervalo de classe, mais o limite inferior da classe quartílica. Então, aplicou a fórmula, nós vamos encontrar aí o valor 59. Por 190, nós vamos ter 90% dos dados. Então, 90% de 16 vai dar exatamente 14. Então, 14 a gente vai ter aqui, nessa mesma classe aqui também, do Q3, a gente vai ter o C90. Tá? Então, a gente vai utilizar aí da fórmula e vai aplicar os valores. Então, aplicando aí os valores, nós encontramos aí o valor de 67,1. Tá? Para o cálculo aí da curtose, a gente vai pegar aí os valores, referência aí da fórmula, tá? Ou seja, o Q3 azulzinho aqui, menos o Q1, nessa corzinha aqui, tudo isso dividido por 2 vezes o C90, em roxinho aqui, menos o C10. Percebam que eu sempre uso aqui os parênteses, tá? Justamente para fazer a matemática de uma maneira mais adequada, tá? Então, totalizando aí o valor de 0,16. Então, como o nosso parâmetro lá de comparação é o 0,213, então o que a gente tem? Ele é menor do que o parâmetro, então a gente tem que a distribuição é do tipo leptocúbica. Bem, pessoal, continuando aí agora com a questão, tá? Eu vou dar uma aceleradinha na resolução para o vídeo não ficar tão grande, tá? Vou partir aqui do rol de dados, tá? Já com os dados organizados. O que a gente vai fazer é agrupar eles, agrupar os dados aqui para a gente constituir a nossa tabela. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a tabulação aqui dos dados. Então, o nosso dado, na verdade, vai ser o próprio XI, tá? E aí a gente coloca aqui o nosso intervalo, a nossa classe também, tá? Então, a gente faz a numeração aí de quantas classes a gente vai ter, só para a gente manter o procedimento. Então, na primeira coluna aqui a classe, na segunda o XI, né? Aqui o FI, ou seja, a frequência de aparição dos dados, a nossa Fzão I, né, que é a frequência absoluta acumulada, o nosso FRI, que é a frequência relativa, tá? Que nada mais é do que a frequência dividido pelo somatório de FI. Percebam que eu já fixei aí também com um dólarzinho para facilitar a minha vida. Tá?
o nosso FRI, FRI, que é a frequência relativa acumulada, tá? Que é nada mais do que a frequência relativa do intervalo de classe mais a frequência relativa acumulada do anterior, tá? E aí você puxa a fórmula para baixo, percebam que ele tem que fechar em 1, tá? Vou calcular aqui também o FCI, tá? Que é aquela média ponderada, né? Dividida aí por 4. O XI-FI, que nada mais é do que a multiplicação do XI vezes o FI, tá? E vou aproveitar o embalo aqui e vou calcular também o XI ao quadrado vezes FI, tá? Que é o nosso XI aqui, está aqui identificado. Elevo ele ao quadrado, então o chapéuzinho aqui ao quadrado, vezes o C26, que é o nosso FI. Então, puxo a fórmula aí, obtenho aqui os somatórios parciais, tá? E aí eu repito as mesmas fórmulas, tá? Mesmas fórmulas, mesmo procedimento, sem nenhuma distinção. Eu sigo calculando aí o restante da minha tabela. Então percebam que agora as coisas vão modificar um pouco, tá? Nós temos aí da mesma forma duas modas, tá? Então vamos observar aqui no gráfico, a gente tem duas modas, tá? A gente vai ter uma média aqui de 63,7, nós vamos ter a mediana aqui localizada em 64,7. Então percebam o seguinte, se a gente considerar aqui a mediana, o que é que a gente tem? Desse lado nós temos 50% dos dados, desse outro lado aqui nós temos 50% dos dados. Então a nossa média ele está localizado aqui à esquerda da nossa mediana, ou seja, né, se a gente tomar agora como referência a nossa média, nós vamos ter muito mais de 50% dos dados localizados do lado direito. Ou seja, a dispersão maior dos dados vai ser exatamente do lado direito. Ou seja, a assimetria da nossa curva vai estar do lado direito. Então, a simetria positiva, ok? Para a gente calcular isso, né, se quiser fazer a continha, então a gente faz aí, né, o cálculo da nossa média menos a nossa moda. Então, se a gente calcular isso aí, né, a gente vai encontrar aí o valor positivo, ok? Para a curtose também é a mesma coisa. Então, faz o cálculo aí da curtose. Percebam que o valor aqui deu bastante inferior e bem diferente do caso anterior, tá? Mas aí a gente achou que a distribuição também é leptocúrtica, tá? Porque o valor calculado ele é inferior ao nosso parâmetro.